Hey folks, aqui Samurai, vida rotina de novo, passou-se o evento presencial, o Jonas estava aí semana passada, vindo lá de Novo Hamburgo, também já voltou para casa dele, e vamos lá, eu vou tocar num assunto hoje que eu já devo ter comentado aqui em algum momento, e que é uma filosofia de vida minha, e cada tempo que passa eu torno ela mais importante dentro da minha vida, que é o poder da simplicidade. E eu estou externando isso para vários aspectos da minha vida, como minimalismo ou coisa nesse sentido. Mas eu tenho uma história que eu conto sempre, que é a história do Einstein, né? O Einstein ele falava que quando você se complica alguma coisa é porque você não entendeu bem sobre ela. Então, quando ele estava pesquisando sobre a teoria da relatividade, ele já tinha entendido mais ou menos o que ele estava vendo, ele já tinha entendido que não era daquele jeito, porque primeiro você sente o fenômeno, para depois você tentar detectar o fenômeno, para depois você tentar descrever o fenômeno. Então é muito complicado tentar inverter esse processo. Então sinta primeiro, abre seus canais para sentir as coisas. E aí quando ele começou a entender qual era o fenômeno, ele só tentava explicar e o negócio estava muito complexo, e ele falava, se está complexo é porque eu estou errando em algum lugar. Até que ele chega na menor fórmula da física, que é o E igual a mc quadrado. Quando ele chega nessa fórmula, assim, aí ele tem certeza que agora ele entendeu sobre o que ele está falando. E talvez a fórmula mais revolucionária da física é simplesmente a menor fórmula da física. Não tem nada tão pequeno quanto E igual a mc quadrado. E que explica muita coisa. E eu, baseado nessa linha de raciocínio, eu tento sempre simplificar a minha operação o máximo que eu posso. Eu tento reduzir. E sempre que eu estou fazendo alguma coisa, eu tento sempre pensar como é que eu poderia fazer de uma forma mais simples ainda, e de uma forma mais simples ainda, e de uma fórmula mais simples ainda. Por que eu estou dizendo isso agora? Dois eventos me chamaram muita atenção. O Jonas passou aqui uma semana. Para quem não sabe, tem um vídeo de ontem eu explico o que ele estava fazendo aqui, eu e ele inclusive. Ele é um personal lá de Novo Hamburgo, cara ótimo na profissão dele, tá fodão mesmo, já conheço o Jonas há um bom tempo, assim, tenho respeito, muita admiração pelo trabalho dele, ele veio aqui e me ensinou muita coisa também. Mas eu fiz uma pergunta para ele em algum momento, eu falei assim, cara, você não imaginou que eu trabalhasse desse jeito, né? Porque é muito comum, quando as pessoas vão vendo meus vídeos, vão fazendo meus cursos, elas acham que assim, cara, a aula desse cara deve ser um show, o cara deve fazer uns negócios mirabolantes e não sei o quê. Eu tive até professor que ele ficou, que no primeiro curso que eu dei, que ele falava que ele veio porque ele queria ver as minhas aulas show. Eu falava, que aula show, cara? Em nenhum momento eu falo sobre isso, eu nunca vendo isso. Eu não dou aula show, dou aula como você, como qualquer um. E eu falei, cara, você se surpreendeu. Você achou que você ia ver uma coisa e você viu outra. Você chegou aqui e você viu talvez a aula mais simples que você pudesse ver. Muito mais simples até do que a que você dá, que outras pessoas dão. Agora, o que você também viu foram os resultados que essa aula simples trazia. Inclusive, deu um resultado nele mesmo. Ele estava com estiramento de grau 2, que provavelmente ele ia começar a se mexer para fazer alguma atividade física daqui 2 semanas. Se ele quisesse jogar uma bola 3 dias depois que eu comecei a trabalhar com ele, já dava. Então, e o que eu usei para dar esse resultado? A maior simplicidade possível. Por que eu falo muito da simplicidade? A simplicidade, ela vai deixar claro pra gente o que está funcionando e o que não está funcionando, e quais são os pequenos ajustes que eu preciso fazer. E eu sempre acredito, isso nos cursos eu costumo deixar isso muito claro, como fazer esse ajuste simples, e por que o ajuste mais simples ele é melhor. Porque às vezes você está quase batendo na trave de uma coisa, e se você faz um ajuste muito radical, você vai para um outro caminho. Ou daqui a pouco você migra para outro caminho, e aí depois você não sabe qual parte de cada um está dando certo, qual parte está dando errado, para eu poder compor a melhor estratégia. Porque se eu tenho uma estratégia que vai para cá, uma que vai para cá, uma que vai para cá, como é que eu componho a melhor estratégia depois? Agora, se eu tenho uma que vai para cá, uma que vai aí eu ajusto ela um pouquinho para cá e eu vejo se ela dá melhor ou pior resultado. Ah, deu pior? Ah, puta, então a lógica me diz que se eu ajustar ela um pouquinho mais para cá, talvez ela dê mais resultado. Se isso feito, legal. E eu vou ajustando, você vai limpando a tua estratégia. É tão simples que você acaba conseguindo o que você quer. Os pontos mais importantes é sempre saber qual é o teu ponto A e qual é o ponto B. O que você quer chegar e o que é sucesso para você, mas principalmente para o seu cliente. Então, essa é a essência do meu trabalho. É uma coisa efetivamente muito simples. E eu até cheguei a perguntar isso para o Jonas. Eu perguntei, eu acho que você pensou que eu trabalhasse de uma forma muito mais complexa, muito mais fodástica, elaborada, show. Quando na verdade eu faço exatamente o contrário. Eu tento buscar sempre o mais simples, o mais simples, o mais simples. Aí eu fui dar o curso presencial aqui no fim de semana. E eu mostrei a teoria por trás de toda essa simplicidade, o método científico que está atrás disso daqui.
E os caras ficaram maravilhados. Eles falaram, cara, como é que eu nunca vi um negócio desse? Como é que eu nunca pensei nisso antes? Isso aqui é tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio. Como é que eu não vi? Pô, é tão simples mesmo fazer isso, né? E tava todo mundo junto nos processos. Aí eu peguei 3 pessoas que estavam com problemas, que não faziam os movimentos em 10 minutos, mexendo com elas, estavam fazendo todos esses movimentos. Aí os caras, caralho, meu, isso aqui funciona muito. Aí eu passando para eles, vocês entenderam o conceito? Sim, entendemos. Então agora vocês vão fazer. Eu criei o problema, mostrei o problema e reuni eles em grupo e falei, agora vocês fazem. Quando eles foram apresentar, todas as atuações deles eram complexas. Eu falei, gente, para que isso aqui? Simplifica, simplifica e simplifica. E aí no primeiro momento o cara olha assim, puta, mas isso aqui tá simples demais. Aí o cara põe lá e isso dá resultado. Qual é a conclusão que a gente chega? Que a maior parte dos problemas a gente cria. A gente vai complicando coisas que deveriam ser simples e ao complicar, a gente perde até o controle delas e não consegue dar solução. Ou se der solução, a gente deu tanta volta que a gente voltou para o simples e nem percebeu. A gente deu 360 e voltou para o mesmo lugar. Só que agora a gente não conhece o processo que fez a gente chegar aqui. É como se assim, ó, eu tô aqui, eu precisaria vir para cá. Só que se era para vir para cá, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a subir, descer, roda, e volta, e roda. Aí de repente no final eu chego aqui, eu nem percebo, eu já não sei nem mais onde é meu ponto de partida. Então eu cheguei no mesmo lugar, mas sem controle nenhum. E quando eu for explicar o que eu fiz, ó, até eu chegar aqui. Quando se eu explico aqui, ó, E igual a MC quadrado, pá, tá aqui, ó. Entendeu? O simples é melhor. O simples sempre vai te facilitar tanto o entendimento quanto o próximo passo. Se esse aqui não surtiu o efeito que eu precisava, que pequeno ajuste eu preciso fazer para surtir um pouco mais do efeito que eu precisava? Porque quando é simples é fácil de eu ajustar. Quando eu complico já não dá mais. Então, é como se eu tivesse deixado 5, 6 variáveis em aberta. Não dá certo. Se eu deixar só uma em aberta, eu consigo saber se eu tenho que aumentar ou diminuir essa variável. Até que eu equalizo ela bem. E aí eu tento mexer em outra variável. Se eu mexer em várias ao mesmo tempo, eu perco o controle dela. Isso serve para a nossa vida como um todo, em relacionamento, dentro de um casamento. Quem não complica num casamento coisas simples? Relação de pai e filho. Quem não complica nessa relação coisas que deveriam ser simples? Em relação à nossa alimentação, por exemplo, em relação aos nossos treinos, em relação a tudo, cara, nossa atuação profissional, a gente complica coisas simples. E aí eu deixei claro na aula, pá, simples, e eu falo assim, caralho, mano, que show, que foda. Quando eu reuni para fazer, todo mundo fazendo complexo de novo. Aí eu chamei os caras e falei, moçada, vamos fazer simples. Fizeram o complexo, não deu certo. Fizeram o simples, deu certo. Por que a gente tem dificuldade de escolher o simples? Esse era o ponto que a gente ficou questionando. E eles saíram daqui agora entendendo o poder da simplicidade. Quando eles simplificaram e deu certo, aquilo falou com eles. Falou, pô, mas é só isso? É. Porque muitas vezes a gente complica por causa do nosso próprio ego. Então, se eu vou falar uma coisa com o aluno, eu falo com termos super rebuscados. Para quê? Para ele criar no imaginário dele o quanto eu sou estudioso, o quanto eu sou competente, o quanto eu sei sobre o assunto. Quando eu podia falar mais simples, ele ia entender, que é o que mais é importante. Então, muitas vezes a gente fala termos como ipsilateral, contralateral. Eu não posso falar, por exemplo, esticar o braço. Esticar o braço está errado. Tecnicamente falando está errado, mas se eu falar esticar o braço para o aluno, ele entende. E é mais importante do que, de repente, eu estender o cotovelo. Ele, oi? Estender o cotovelo, como é que é o negócio? E ele se perde. Então, a simplicidade produz grandes efeitos. A complexidade fala só com o nosso ego. E enquanto a gente não se livrar da armadilha do ego, a gente não dá o nosso próximo passo. E como que eu posso levar o meu cliente a dar o próximo passo se eu não sou capaz de eu dar o próximo passo? Beleza? Tema bem complexo, a gente falou sobre isso por 2 dias, durante o fim de semana inteiro. Foi o melhor lab que eu já tive. A turma era muito boa, a turma era muito conectada, eu também estava num dia bem inspirado. E acabou produzindo um efeito muito grande. As pessoas também que fizeram já falaram, cara, foi mágico. Mágico foi o termo que explicou, porque eu estava explicando para eles o meu E igual a MC quadrado, que é o processo científico que eu uso para chegar nos resultados. Beleza? Grande abraço a todos, vejo vocês amanhã. Até mais, tchau.